Eu creio que uma das discussões mais polêmicas que existem mesmo é a questão da moral e da ética, né? Porque a ciência, ela vai muito além do entendimento, quer dizer, ela não consegue ir além do entendimento do que é a moral e a ética. Na verdade, alguns professores estavam dando algumas orientações sobre essas questões morais e éticas, e ele, na verdade, estava fazendo uma afirmação de que não existe algum fenômeno sobrenatural que, de alguma forma, imprimisse essa moral e essa ética no ser humano. Na verdade, a moral e a ética seriam mais como comportamentos evolutivos de animais que se passaram nos seres humanos. E eles fazem vários estudos que realmente, assim, nos animais existe aquela questão da cooperação, da empatia e de toda essa questão ética e moral que é própria do ser humano. Só que eu me encontrei numa interrogação muito grande diante dessa questão, que foi justamente, ok, vamos supor que seja um processo evolutivo, supondo que seja um processo evolutivo a questão da moral, o homem ético. Mas se fosse, mesmo se fosse, como é que explicaria nos próprios animais essa questão moral e ética? Os animais também são criação de Deus, e de certa forma Deus imprime a sua identidade moral na sua criação, como imprimiu em nós, como somos imagem e semelhança dele. Então, como é que se explica um comportamento moral e ético também nos animais, que são seres irracionais? Foi um processo o quê? Evolutivo também, mas evolutivo da onde? Das bactérias? As bactérias teriam um comportamento moral e ético? Então, da onde que surgiu? Entendeu? É uma interrogação. Eu me perguntei sobre essa questão, né? Hum. A forma como eu lido com esse argumento naturalista é utilizando o próprio argumento, mas em favor de um caso em que nós temos um Deus todo bondoso imprimindo a sua imagem no ser humano. Eu não diria que os animais têm comportamentos éticos. Eles podem ter comportamentos para a sobrevivência, mas não seriam comportamentos morais, não, Pia. Porque a moral depende de consciência. Enquanto animais, eles não têm consciência. Apenas o ser humano tem essa consciência moral. Agora, o fato de eles serem reducionistas só faz com que valores morais objetivos não existam. No mundo naturalista, valores morais existem. Eles não existem enquanto objetivos. Eles existem apenas porque, no caso, estes valores evoluíram tão quanto as mãos, os pés e os dentes. Inclusive, essa é uma afirmação de um filósofo da ciência agnóstico, que é o Michael Rose. Ele diz isso, né, que a moralidade evoluiu tão quanto o nosso corpo. E isso é relevante, porque ao mesmo tempo que eles querem afirmar essa relativização da moralidade, por que relativa? Porque se você tem um processo evolutivo que depende de N fatores totalmente naturais e aleatórios, você tem um percurso X que poderia ser de um outro modo, e se fosse de um outro modo, dependendo das aleatoriedades, nós teríamos uma moralidade totalmente diferente. Então é totalmente relativa a moralidade nesse pensamento. Então, nesse caso, eles não conseguem manter a ideia de que nossa moralidade é relativa, dependente da evolução, e ao mesmo tempo afirmando, mantendo valores morais objetivos. Porque então, se tudo depende da sobrevivência, não há nada de fato errado em assassinar, estuprar, ser xenófobo, racista, homofóbico, como seja. E ao mesmo tempo, essas pessoas é que querem lutar contra a intolerância religiosa. Mas, gente, se o comportamento humano é dependente da evolução, desculpe, mas alguns códigos morais simplesmente foram se formando, independente da vontade humana, por causa de processos sucessivos e aleatórios. Então não existe valores morais objetivos. É por isso que o William Lane Craig faz um argumento brilhante em cima disso. Número um, se Deus não existe, valores morais objetivos não existem. Porque tudo depende de evolução e sobrevivência. Mas valores morais objetivos existem. De fato, existem coisas erradas.
Portanto, número 3, Deus existe. Então, essa é a melhor forma de lidar com esse argumento que tenta ser reducionista. Mas se eu não apelar para o sobrenatural, o natural não consegue me explicar os valores morais objetivos. Nós somos apenas animais. E os animais não têm compromisso moral. Os animais, pelo contrário, fazem todo tipo de coisas que nós reputamos por errados ou maus. Por exemplo, os leões cometem infanticídio. Se formos pelo ponto de vista animalesco, nós também temos tubarões machos forçando a fêmea a copular com eles. E eu diria que isso é estupro, eu diria que isso é mal, mas são animais. E se nós também somos animais, eu caio aqui no reducionismo biológico. Sem ter nenhum compromisso, portanto, eu não teria nem dever moral e nem valor moral. Então, eu prefiro pensar que Deus guiou, seja de que forma isso aconteceu, o processo de criação dos seres humanos, criou o ser humano à sua imagem e semelhança e imprimiu nele, seja de que forma isso aconteceu, repito, a sua imagem e semelhança, fazendo com que ele tenha consciência moral e, na verdade, valores morais objetivos.